Como é bom, meus irmãos, nós podermos estar juntos em comunhão. E pensar que em muitos lugares as pessoas não têm esse privilégio que nós temos de se reunirem num templo tão confortável como o que nós estamos, com pessoas tão capazes para ministrar os nossos corações. Então louve a Deus por isso, pelo privilégio que Ele tem nos dado, e aproveite isso. É tão bom nós vivermos juntos em comunhão. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não podem estar aqui, por situações de enfermidade, outros por situações de trabalho tiveram que ir para outro lugar e não podem mais estar aqui na nossa comunhão. Então você pode. Então que bom que você está aqui hoje e que você sempre volte para adorar a Deus conosco. Temos caminhado aqui nas pregações numa série de sermões sobre os milagres que Jesus operou na cidade de Cafarnaum. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu na cidade de Belém, cresceu na cidade de Nazaré, mas que ele estabeleceu o seu ministério na cidade de Cafarnaum, uma cidade pequenininha, 1.200 habitantes, às beiras do mar da Galileia, um lugar aparentemente pequeno, insignificante, que não tinha motivo nenhum para Jesus estar lá, mas Jesus lá esteve, lá sediou o seu ministério, e foi de lá que ele ensinou o seu evangelho aos seus discípulos, que o espalharam pelo mundo, e essa mensagem chegou até nós a partir desta pequena cidade. Aprendemos algo muito interessante com isso, que Jesus gosta de usar as coisas pequenas para confundir as coisas grandes, as coisas loucas para confundir as sábias, e Jesus pode muito bem usar uma cidade pequena como usou Cafarnaum, assim como pode usar uma igreja pequena, uma vida que se considera pequena, porque Jesus tem todo o poder, e Ele não precisa que nós sejamos grandes, Ele precisa apenas que nós deixemos Ele agir em nossa vida. Então, ao longo dessa caminhada e dessa série de pregações, nós estamos falando sobre alguns milagres que Jesus operou na cidade de Cafarnaum. Os estudiosos dizem que Jesus operou por volta de 35 milagres que estão explicados nos evangelhos. Obviamente, Jesus operou muito mais milagres do que aqueles que os evangelistas foram capazes de anotar, mas aqueles que foram preservados pelo Espírito Santo para nossa iluminação nas páginas do Novo Testamento são aproximadamente 35, e desses 35, pelo menos 7 Jesus operou na cidade de Cafarnaum, um lugar que foi palco para a grande manifestação do poder de Deus. E nós então estamos olhando para a cidade de Cafarnaum, estamos olhando para o poder de Jesus e querendo usar essas histórias de Jesus como base para nós estabelecermos a nossa fé, estabelecermos a nossa relação com o Senhor e a nossa confiança na sua provisão, nos seus milagres, no seu poder. Começamos essa série falando, em primeiro lugar, que basta uma palavra. Os irmãos lembram que na cidade de Cafarnaum havia um oficial romano cujo filho estava doente à beira da morte, João capítulo 4. E então, esse homem foi procurar Jesus na cidade de Caná da Galileia e disse: Senhor, vá comigo para a minha casa, porque o meu filho está terrivelmente doente. E Jesus diz para ele: volta, porque o seu filho já está curado. E aquele homem, quando volta à sua casa, encontra o seu filho são. E ele pergunta então aos seus servos a que hora o menino esteve curado. E os seus servos dizem a hora, e ele chega à conclusão que foi na exata hora em que Jesus falou. Basta uma palavra de Jesus para transformar a nossa história. No caso daquele homem foi um volta. No nosso caso pode ser um venha. No nosso caso pode ser tome juízo. No nosso caso pode ser leve a sério o negócio. Jesus nos transforma com uma palavra. No segundo momento vimos que Jesus tem verdadeira autoridade, porque vimos ele entrando na sinagoga de Cafarnaum no dia de sábado e anunciando a palavra. E quando Jesus começa a pregar a palavra, todos que ali estão na sinagoga ficam de queixo caído e dizem: que autoridade é essa? Quem é esse que prega desse jeito tão maravilhoso? Jesus tinha muita graça no compartilhar o evangelho, e aquelas pessoas que estavam naquela sinagoga ficam apaixonados por Jesus. Mas lá dentro daquela sinagoga tem o quê? Os irmãos lembram? Um homem que está endemoniado dentro da sinagoga, e Jesus então liberta aquele homem num ato de poder. E quando Jesus faz isso, aqueles homens que já estavam impressionados, porque Jesus tinha autoridade com a palavra, ficam mais impressionados ainda, porque Jesus tem autoridade sobre o poder do mal, e basta ele dizer sai, e os espíritos malignos saem.
Ele tem verdadeira autoridade. Ele tem a palavra final sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele é aquele que dá a última palavra. No terceiro momento, falamos que em Jesus há poder de sobra. E vimos que em determinado momento da sua vida em Cafarnaum, Jesus estava muito atribulado. Multidões o cercavam, pessoas queriam contato com ele, traziam muita gente para ele tocar, orar pelas pessoas. E Jesus estava muito cansado, foi à casa de Simão Pedro, no objetivo de encontrar descanso. Mas chegando lá, ele percebeu que a sogra de Simão Pedro estava enferma. Então Jesus tocou nela. E ela foi plenamente restaurada. E motivado pela atitude daquela mulher, que imediatamente após ser curada começou a servir, Jesus também se empodera uma vez mais, sai à porta da casa de Simão Pedro, e o Evangelho nos diz, lá no capítulo 8 de Mateus, bem no início, que Jesus Cristo curou todos os enfermos da cidade de Cafarnaum naquele dia, e libertou todos os que estavam aprisionados pelo mal naquele dia. Jesus tem poder de sobra, ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos que ele pode fazer. E num quarto e último encontro, agora há pouco tempo, nós falamos que Jesus é poderoso para fazer coisas inéditas, e vimos então o relato de 4 amigos que tinham uma amizade inédita. Tomaram o seu amigo que estava enfermo, entre 4, sobre uma maca, e o levaram, aquele homem paralítico, para encontrar Jesus. Tiveram uma coragem inédita, porque cravaram no meio da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e desceram aquele homem. Vimos uma fé inédita daqueles homens ao crerem em Jesus, e vimos um poder inédito de Jesus ao olhar para aquele homem e dizer: o que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e vai embora? E Jesus diz: para que vocês saibam que eu sou realmente quem eu digo que sou, levanta, toma o teu leito e vai embora. E a Bíblia diz que aquele homem levantou de um salto, em um pulo, ele levantou, tomou o seu leito, e aquele que chegou àquela casa onde Jesus estava pregando, carregado, saiu de lá carregando a sua maca, glorificando a Deus, porque Jesus faz coisas extraordinárias, coisas que nossos olhos nunca viram. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a fé. O que é a fé? Algumas pessoas acham que a nossa fé precisa ser grande. E alguns fazem até a oração que está presente em Lucas capítulo 17, verso 5. Senhor, aumenta-nos a fé. Mas a verdade é que Jesus uma vez contou uma parábola dizendo que a nossa fé não precisa ser grande, porque a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, ela será forte o suficiente para ter muita autoridade, a ponto de dizer para o monte se lançar no mar e ele assim fazer. Então Jesus nos ensinou que a fé é muito importante na nossa vida, mas que ela não necessariamente precisa ser grande, ou precisa ser visível, ela precisa apenas estar focada na pessoa certa, e ter um direcionamento certo, e uma maneira de ação correta. A Bíblia fala muito sobre fé. Sem fé é impossível agradar a aqueles que creem, aqueles que são salvos pela fé. A fé no Evangelho, a fé é esse poder de Deus que transforma as nossas vidas. No entanto, quando olhamos para a vida das pessoas, podemos nos enganar sobre quem são as pessoas que têm uma fé verdadeira e quem são as pessoas que têm uma fé aparentemente frutífera. Talvez ao olharmos para o Evangelho de Jesus, pudéssemos pensar que a pessoa que mais teve fé, daquelas que se relacionou com Jesus, talvez seja Simão Pedro, que aceitou o desafio de ir ter com ele sobre as águas. Talvez pensássemos que quem teve maior fé no ministério de Jesus tenha sido aquela mulher com fluxo de sangue que entrou no meio da multidão, lançou-se aos seus pés e tocou no seu manto. Talvez pensemos que quem teve maior fé foi alguém que foi alvo de um dos grandes milagres do Senhor, alguém que conhecia Jesus ou que andava perto dele. Talvez pensemos que quem teve grande fé foi o grande Nicodemos, mestre da lei, que foi encontrar Jesus e ouviu sobre ele do Evangelho. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos diz que um homem foi elogiado por Jesus por sua fé, e ele era alguém bem diferente do que alguém que nós diríamos ter uma fé genuína. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 8, dos versos 5 a 13.
Mateus capítulo 8, dos versos 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Amém? Esse texto nos mostra o encontro de Jesus mais uma vez com o oficial romano. Algum leitor que lê a Bíblia com pressa pode confundir as duas histórias. A história do primeiro oficial romano, que nós já refletimos, de João capítulo 4, cujo filho estava enfermo, e a história deste segundo oficial romano, cujo servo, o seu soldado, está doente, à beira da morte em casa, terrivelmente ferido e com fortes dores. São duas histórias onde Jesus se relaciona com o Império Romano. E nas duas histórias, Jesus mostra o seu poder e a sua preocupação com a vida de todas as pessoas. O texto nos diz que esse homem era um oficial romano. Talvez se você tenha a Bíblia de acordo com a tradução de João Ferreira de Almeida, diz que ele era um centurião, o sexto cargo na hierarquia romana. Então, a maneira como Roma organizava seus exércitos era hierárquica, tinha o imperador, os capitães, e assim ia descendo, e os centuriões eram a sexta escala de liderança dos soldados romanos. Eles tinham uma função muito especial, porque eles eram aqueles que faziam a função que os sargentos fazem hoje no nosso quartel. Eles são aqueles que ficam de fato do lado da tropa, que lhes ensinam as coisas concernentes à guerra, que não estão lidando como as esferas superiores apenas com as partes administrativas e estratégicas da batalha, mas eles são aqueles que ensinam na prática aos soldados a lutarem e que vão com eles a campo. Eles são aqueles que dizem atacar e vão à frente, conduzindo o seu exército na batalha. Este homem, então, cuja história narra, era um homem de guerra, um homem que servia o exército romano na função de um centurião, de um oficial romano, de alguém que tinha, sob a sua supervisão, 100 soldados que lutavam com ele nas batalhas. À época, Roma espalhava as suas centúrias por todo o seu império, e à medida em que uma batalha acontecesse, essas centúrias eram convocadas para, junto com seus centuriões, irem apoiar as batalhas nas frentes onde as batalhas aconteciam. E por algum motivo, este oficial romano, este centurião, está com sua centúria pela região de Cafarnaum. É bem possível que este homem tenha conhecido o primeiro oficial romano que refletimos alguns dias atrás. E talvez ele tenha ouvido da fama de Jesus através deste homem, que possivelmente era seu colega ou seu conhecido de alguma forma. Nós não podemos precisar como este oficial ouviu falar de Jesus,
mas a verdade é que ele tinha fé de que Jesus poderia ajudá-lo numa dificuldade que ele tinha. E ao se colocar diante de Jesus, clamar pela ajuda do Senhor, ele demonstra tanto conhecimento sobre quem Jesus é, sobre como o poder de Jesus pode operar e sobre a maneira como Jesus pode fazer algo extraordinário, que Jesus olha para ele e diz: nunca vi uma fé como essa, nem em todo Israel, nem perto dos religiosos que convivem comigo o dia todo, eu nunca vi uma fé tão genuína, uma fé tão assertiva, uma fé que estava tão embasada e alicerçada na figura que eu realmente sou. E Jesus então dá uma palavra muito dura, no versículo 11, quando ele diz: eu digo a vocês a verdade, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Leste e do Sul, e se assentarão, junto com Abraão, Isaque e Jacó, na mesa do banquete do Senhor. Mas muitos daqueles para quem o banquete foi feito, muitos daqueles que foram convocados, ficarão de fora. O que Jesus está dizendo é que aquele homem, embora não fizesse parte do povo de Deus, tinha uma fé genuína, que faltava a muitos daqueles que conheciam a lei, a história de Israel, as profecias sobre o Messias. A história desse homem é muito interessante, porque nos mostra algumas características que fazem com que a nossa fé possa ser elogiada por Jesus. Ao ler esse texto eu me questiono isso. Por que Jesus elogiou tanto a fé daquele homem? O que a fé daquele homem tinha de tão especial para Jesus dizer: nunca vi uma fé como essa? E refletindo nesses aspectos que fazem com que a fé desse homem seja especial, eu aprendo lições preciosas para a minha vida, as quais quero compartilhar com a igreja essa noite, para que você, sorvendo essas lições, possa também ajustar a sua fé, refinar a sua fé, para que quem sabe um dia Jesus também olhe para nós e diga: que fé bonita que este homem, que essa mulher, que esse menino, que essa menina, que esse senhor, que essa senhora tem, uma fé bem fundamentada em quem eu realmente sou. Eu aprendo 6 lições com esse texto. Você tem paciência? 6. Normalmente eu prego 3, né? Hoje eu vou pregar 6, mas vou passar rapidinho. Primeira característica da fé deste homem, que é ressaltada por Jesus e faz Jesus dizer que a fé dele é diferente. A fé dele era generosa. Pergunte aí para quem está perto de você: a sua fé é generosa? O texto não nos diz exatamente o que aconteceu, mas é bem provável que este centurião tenha ido a alguma batalha, alguma situação, e nessa luta, nesse entrevero, o seu servo tenha se ferido gravemente, porque o texto diz que ele estava paralisado e com fortes dores. Ele não era alguém como o filho do primeiro oficial que estudamos, ou como o paralítico que vimos no sermão antepenúltimo a este. Ele tinha uma doença que lhe foi infringida. Ele não foi adoecendo aos poucos. Ele não era alguém que tinha uma doença congênita. Ele era alguém que sofreu um grande trauma e que estava urrando de dor. A expressão aqui é exatamente essa. Ele está terrivelmente dolorido, ele está cheio de hematomas, ele está ferido, ele está gritando de dor, ele está com hemorragia interna, ele está com uma dificuldade muito grande. E é bem impressionante que naquela época em que o texto aconteceu, quando algum soldado era gravemente ferido na batalha, qual era o ato mais misericordioso do líder daquele grupo? Tomar a sua espada e sacrificar o seu soldado. Mas nós não sabemos por quê. Este homem não toma uma atitude assim. Mesmo seu soldado estando enfermo, sem conseguir andar, e os irmãos sabem que numa batalha, um servo, um escravo, um soldado que não consegue andar, é um empecilho, uma dificuldade, um estorvo. Mas mesmo ele paralisado e gritando de dor, ele é acolhido e trazido para um lugar seguro. E agora, aquele homem procura Jesus, intercedendo por este servo, por este escravo, por este soldado, por essa pessoa que talvez pudesse ser, na visão de muitos de nós, descartável. Joga esse que está doente para o lado e arruma outro. Ainda tem mais 99, tira esse e bota outro no lugar dele. Ele é só um servo, ele é só um escravo, ele é só alguém que foi para frente da batalha. Deixa ele para lá e vamos recomeçar de novo.
mas nós não sabemos qual é o ato de heroísmo que aquele servo ou que aquele soldado teve, não sabemos o que fez com que o seu senhor o amasse tanto, mas este centurião amava aquele homem a ponto de ir procurar Jesus em favor do seu servo, do seu escravo, do seu soldado, de um homem que é aparentemente descartável, porque a fé dele era generosa. Ele não procurou Jesus em favor de algo que ele precisava para ele mesmo. Não procurou Jesus no objetivo de ter algo para si, mas ele procurou Jesus em favor de alguém que estava numa situação terrível e que era facilmente descartável. Eu aprendo com este homem que uma fé que impressiona Jesus é uma fé altruísta, que não minimiza os problemas das outras pessoas, mas que de fato se preocupa de verdade com os outros. E aqui vem uma lição sobre nossa fé e nossa vida. Como são suas orações? Será que as suas orações são apenas em primeira pessoa? Senhor, abençoa a minha vida, a minha casa, minha família, abençoa tudo que é meu. Ou nas suas orações você lembra de pessoas que precisam do toque do Senhor? Na sua oração você lembra que há situações nas quais o Senhor pode agir ao redor do mundo e que você pode interceder por essas pessoas? Na sua história de fé, será que você, na sua relação com o Senhor e com a sua igreja, você está querendo apenas receber as coisas? Dizer, olha, eu gostaria que a igreja fosse melhor para mim. Eu gostaria que o meu pastor fosse melhor. Eu gostaria que os músicos da minha igreja fossem melhores. Eu gostaria que o ambiente da minha igreja fosse melhor. Eu gostaria que a minha igreja tivesse um estacionamento para me atender. Será que a sua fé está assim, tão egoísta, tão assim, mimada desse jeito? Ou será que você consegue olhar para os lados, glorificar a Deus pelos privilégios que Deus lhe deu e interceder por pessoas que estão na mesma situação que este servo estava, paralisadas em sua vida, urrando com as dores do pecado? Será que você consegue ser altruísta nesse nível? Ter uma fé generosa, uma fé que é capaz de interceder pelos outros? Jesus olha para aquele homem e diz, eu já me agradei dele, porque ele veio ao meu encontro em favor de alguém que não podia vir. Mas em segundo lugar, eu aprendo que essa fé é também esperançosa. Jesus olha para aquele homem e diz, eu vou até lá curá-lo. Porque Jesus já gostou dessa conversa. Quando ele disse, meu servo está terrivelmente doente, paralisado, enfermo, está urrando de dor. Vamos, Jesus, me ajuda, dá um jeito. Jesus fala, eu vou até lá para curá-lo. Jesus se coloca à disposição daquele homem para poder curá-lo. Jesus está disponível para descer à casa daquele homem. E quando Jesus dá essa palavra, é como se um fardo caísse dos ombros daquele homem, e ele então descansa na promessa do Senhor. Descansa na palavra do Senhor, de que o Senhor não permitiria que aquela situação chegasse aos fins cabais, mas que o Senhor iria intervir. Ele teve certeza de que não estava desamparado, porque Jesus lhe disse, deixa comigo, eu vou até lá e eu vou curá-lo. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que a nossa fé precisa estar alicerçada nas promessas do Senhor sobre a nossa vida. O que o Senhor lhe diz, o que o Senhor lhe fala ao coração, o que o Senhor já lhe mostrou que vai acontecer. É bem verdade que as situações da vida vão tentando tirar de nós essa esperança, essa certeza, essa confiança naquilo que Jesus disse que ia fazer. Mas o nosso desafio como pessoas que procuram ter uma fé sólida é olharmos para o Senhor e dizer, Senhor, se o Senhor prometeu, eu posso descansar no Senhor. Se o Senhor disse que vai fazer, o meu coração descansa nas tuas promessas. A fé que impressiona Jesus é a fé que crê na palavra dele e não vacila em momento nenhum. Eu vou até lá para curá-lo. Ufa, eu posso descansar porque Jesus atendeu a minha petição. Talvez você que está aqui essa noite tenha promessas de Deus sobre a sua vida. Promessas que ainda não se cumpriram. E você está ainda nesse suspense, com angústias em seu coração, pensando, será que Jesus ainda lembra daquilo que ele me prometeu? Será que Jesus ainda lembra daquilo que ele falou comigo? Tenha certeza, se Jesus disse, ele vai
cumprir, Ele vai realizar. A nossa fé precisa estar apegada à promessa, como se aquilo que Jesus disse que vai acontecer, já tivesse acontecido pela fé. Mas além de generosa e esperançosa, em terceiro lugar eu aprendo que a fé desse homem era humilde. Muito bem, ele chegou diante de Jesus e disse: Jesus, o meu servo, o meu soldado está terrivelmente doente, ele está paralisado, está urrando de dor, eu não consigo nem ficar lá porque a dor dele dói em mim, é terrível ver a situação que ele está. Senhor, tem misericórdia, faça alguma coisa. Jesus disse: eu vou até lá curá-lo. Se Jesus dissesse a você: eu vou na sua casa, o que você faria? Tem irmãos aqui que quando eu digo eu vou na sua casa, o irmão já faz um bolo, prepara uma coisa toda especial, né? Eu que sou um miserável pecador. Imagine se Jesus dissesse: eu vou na sua casa. Você dizer: venha Jesus, venha, a minha casa está aberta. Ia preparar tudo para Jesus ir até a sua casa. Mas aquele homem teve uma humildade que impressionou Jesus. Ele disse: Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Ele disse: Senhor, eu sou muito pequeno. Senhor, eu não sou digno disso. Senhor, eu estou em desvantagem. Senhor, eu sei que os romanos a quem eu sirvo dominam a sua nação, cobram duros impostos. Eu sei que eu sou do partido contrário. Eu sei que eu sou um homem que foi criado entre os falsos deuses. Eu sei que eu sou um homem que não tem as condições necessárias para me parecer com o Senhor e viver a religiosidade em que o Senhor está inserido. Então, Senhor, eu não quero nem que o Senhor vá à minha casa. Eu não sou digno disso. Ele sabe que Jesus é muito poderoso e que ele está muito distante daquilo que Jesus gostaria que ele fosse. Então ele diz: Senhor, eu não sou digno. O Senhor nem precisa entrar na minha casa. Jesus olha para a humildade daquele homem e pensa: que fé bonita, que fé humilde. Alguém que reconhece os seus pecados, as suas dores e as suas dificuldades. É bem verdade que Jesus deseja encontrar esse tipo de fé em nossos corações. Uma fé que é capaz de dizer: Senhor, eu necessito do Senhor. Há pouco tempo, nesse culto, nós fizemos um momento de oração, onde vocês foram desafiados a sair dos seus lugares e virem orar, no objetivo de dizer: Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso de uma direção do Senhor, eu dependo de ti, eu não tenho vergonha de dizer que dependo de ti, eu tenho humildade suficiente para dizer que sem ti eu nada sou. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre no meu coração, eu não sou digno que o Senhor opere um milagre em meu favor, eu não sou digno que o Senhor faça nada, mas Senhor, eu clamo ao Senhor: por favor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Existe em nosso meio, no meio evangélico, uma corrente teológica que diz que nós podemos exigir coisas de Deus. Como quem diz assim: Jesus, agora eu faço parte da tua igreja, então o Senhor é obrigado a cuidar de mim. O Senhor é obrigado a fazer as coisas que eu desejo. O Senhor é obrigado a me dar aquilo que eu quero. Uma teologia de filhos mimados. Mas a verdadeira teologia está expressa na declaração deste homem: Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu não mereço nada do Senhor. E tudo que o Senhor me dá é pela graça. Mas eu sei que o Senhor me ama. E toda a minha vida está alicerçada no amor do Senhor. É isso que Jesus deseja ver em nós. Então vimos que essa fé é generosa, esperançosa e humilde. E agora nós vamos ver a quarta característica dessa fé. Ela é também confiante. Aquele homem fala para Jesus: Senhor, verso 8, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Aquele homem parece que havia ouvido o testemunho do primeiro oficial. E ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor não precisa ir lá não. Eu sei que o Senhor consegue fazer esse milagre à distância. Eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Eu não quero atrapalhar a sua rotina. Eu não quero dar trabalho para o Senhor. Eu sei do seu poder. Eu creio no que o Senhor pode fazer. Eu confio na tua palavra. Eu sei que basta uma palavra e tudo vai mudar. Então, Senhor, se o Senhor der uma ordem, o meu servo será curado. E de fato, Jesus vê essa fé
e ele fica feliz, porque aquele homem reconhece o poder do Senhor. A fé que Jesus gosta de ver em nós é uma fé que confia plenamente que Ele é capaz de realizar. Será que a sua fé é assim? Uma fé que acredita que Jesus pode tomar um mendigo que está deitado debaixo de uma marquise hoje e transformar ele num pregador? Será que a sua fé é capaz de acreditar que Jesus pode transformar a história de alguém que está terrivelmente escravizado no pecado? Será que a sua fé é capaz de crer no poder de Deus, de realizar coisas impressionantes, coisas que os nossos olhos assim quase que não creem? Será que a sua fé é confiante em quem Deus é e no que Ele pode fazer? A fé daquele homem impressiona Jesus, porque ele diz: Senhor, basta uma ordem sua, eu confio na tua palavra, e se o Senhor disser aqui agora, que o meu servo está curado, eu vou voltar para lá e vou encontrá-lo curado. Ele acreditava nisso. Em quinto lugar, a fé daquele homem era também ousada. Olha a ousadia deste homem, verso 9. Ele fala assim: Senhor, eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Basta que o Senhor diga uma palavra. Porque eu sei como funciona essa questão de autoridade. Eu tenho autoridade sobre mim, e quando eles mandam, eu obedeço. E eu tenho também autoridade sobre outros homens, e quando eu mando, eles obedecem. Então, Senhor, basta que o Senhor diga, e o mundo espiritual vai obedecer ao Senhor. Então aquele homem não apenas pede um milagre para Jesus, não apenas pede uma cura para Jesus, mas ele de certa forma diz para Jesus como ele deseja que Jesus faça. Senhor, faz daqui mesmo. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer, e eu sei como funciona essa questão de autoridade. Se o Senhor falar daqui, o milagre pode acontecer. O Senhor tem essa autoridade sobre o mundo espiritual para realizar. E Jesus vê a ousadia desse homem e ele se alegra. Jesus não gosta que nós, em nossa fé, fiquemos fazendo barganhas com Ele, ou fazendo testes com o Senhor, ou fazendo coisas de pessoas que ao invés de confiarem no Senhor, desconfiam do seu poder e por isso fazem essas barganhas. Mas Ele às vezes permite que nós ousemos em nossa fé a pedir sinais, demonstrações de que Ele está do nosso lado. Ele gosta que nós façamos votos em busca da sua direção para a nossa vida. Ele gosta que nós consagremos a nossa vida. Ele gosta que nós ousemos em nossa fé. E nós precisamos entender isso. Senhor, se eu posso pedir algo grande, por que eu vou pedir algo pequeno? Se eu posso pedir um milagre completo, por que eu vou pedir um milagre pela metade? Se eu posso ter um sonho grande, por que eu vou ter um sonho pequeno? Porque para o Senhor, realizar o pequeno ou o grande é a mesma coisa. Para o Senhor, fazer o que é pouco ou o que é muito é a mesma coisa. Basta que eu tenha humildade e que busque ao Senhor de todo o coração, e Ele vai ouvir as nossas orações. Eu tenho uma experiência interessante com isso. Uma época eu e Zélia queríamos trocar de carro, e na época nós estávamos numa situação financeira difícil, e assim não tínhamos muita perspectiva de trocar de carro. Mas aí eu andando nas internets por aí, olhando as agências de carro, vi um carro exatamente como eu sonhava. Na época era um Fiat Uno. Fiat Uno era top. Fiat Uno, pau para toda obra. Bom, bonito e barato, né? Carrinho, top. Eu falei, é esse, olha que carrinho interessante, que carrinho legal. E fiquei com aquilo no meu coração. E orei ao Senhor dizendo, Senhor, o Senhor bem que poderia me dar um carrinho desses. E fiquei com aquilo no meu coração. Aí um dia eu fui à academia onde eu estava treinando, e na volta passei justamente em frente à agência que estava vendendo aquele Uno. E eu falei, já que estou passando por aqui, por que não olhar e ver de perto se o carro é bonito mesmo? E aí eu olhei o carro. E a moça que me atendeu, já me atendeu com aquela boa vontade de vendedor, né? Eu falei, mas eu nem tenho, o carro valia o dobro do carro que eu estava na época. Eu falei, eu não tenho condições de comprar esse carro. E ela, não, vem cá, senta e faz financiamento para lá e conta para cá. E você sabe que esses vendedores dão um jeito, né? E de repente,
Pum, deu certo. Você consegue financiar esse carro, vai ficar as parcelas X. Eu falei, puxa, essa parcela é muito alta, não tem condições disso. Tomei uma decisão sábia. Sabe qual é a decisão sábia? Deixa a proposta em cima da mesa e volta para casa e conversa com a sua esposa. Maridos, peguem a dica. Voltei para casa, falei com o Zélia. Zélia, aquele carro que eu estava vendo, passei lá, deu tudo certo. Mas essa parcela ficou cara, tal, temos que orar por isso. Eu nunca gostei de entrar no negócio que eu não possa honrar, que eu não tenho condições de honrar. Então eu fiquei assim meio com esse negócio no meu coração. Aí, certo dia da semana, saí com minha mãe para a gente tomar um café. Quando morava perto da minha mãe, toda semana eu pegava ela um dia e nós íamos tomar um café juntos. E aí estou lá tomando um café com a minha mãe e por algum motivo a minha mãe começou a falar de carro. Eu falei, eu vi um carro essa semana, assim, comentei com ela. Ela falou, ei, você vai comprar? Eu falei, mãe, não sei, não estou podendo. Ela falou, eu pago metade. Sim. Se a parcela é X, a metade eu pago. Eu falei, olha, que maravilha. Fui lá, comprei o meu Fiat Uno, meus irmãos. Minha mãe me ajudou. Foi uma benção. Esse carro foi uma benção na minha vida. Quando eu saí dele, assim, eu saí com o coração doído, sabe? Sabe, num carro assim que nunca me deu problema com nada, foi uma benção na minha vida. Mas o que essa história ensina pra gente? Além de você saber da minha vida, né? Eu não cheguei para o Senhor e disse assim, Senhor, eu sou teu servo. Este Uno está aqui. Eu consagro ele ao Senhor. Eu tomo posse dele no mundo espiritual. Ele já é meu pela fé. Mas eu disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas eu dependo exclusivamente do Senhor. Mas eu ia ficar tão feliz se fosse esse. Deus podia me dar qualquer outro carro, podia abrir qualquer outra porta, mas Deus ama nos dar aquilo que Ele sabe que vai encher nosso coração de graça. E Ele então moveu céus e terras, fez tudo isso que eu estou falando para os irmãos, para que eu pudesse adquirir aquilo que me trouxe tanta alegria, felicidade e realização em uma época da minha vida. Deus deseja que nós sejamos ousados, que nós digamos, Senhor, o Senhor poderia fazer algo específico, algo que me daria muita graça se o Senhor fizesse isso. Se o Senhor puder fazer, faça. E Deus muitas vezes olha para o nosso coração e realiza exatamente aquilo. Mas em sexto e último lugar, eu aprendo com este homem, que a fé daquele homem era também focada em Jesus. Quando Jesus viu toda essa história, um homem que chega diante dele dizendo, Senhor, me ajuda, meu servo está paralisado, sofrendo com fortes dores. Jesus diz, eu vou em sua casa para curá-lo. Ele diz, Senhor, eu não mereço que o Senhor vá até a minha casa, basta uma palavra. Eu sei como funciona esse negócio. Se o Senhor der uma palavra de autoridade aqui, o mundo espiritual vai obedecer e o meu servo será curado. Aí Jesus olha para os seus seguidores e diz, nem em todo Israel eu vi fé como a deste homem. Aquele homem possivelmente não frequentava o templo de Jerusalém. Aquele homem não guardava os 613 mandamentos da lei de Deus. Aquele homem possivelmente não era um prosélito e não conhecia as coisas de Deus. Não tinha acesso à revelação de Deus que havia até aquele momento. Aquele homem estava completamente alheio a toda a realidade religiosa do povo de Deus. Mas Jesus olha para ele e diz, a fé deste homem é diferente. E sabe por que Jesus diz isso? Porque a fé daquele homem estava completamente focada em quem Jesus é e no que Jesus pode fazer. Não importa se ele conhece Moisés, não importa se ele vai no templo de Jerusalém, não importa essas coisas. Importa que ele olhou para Jesus, demonstrou sua humildade, sua dependência completa de Jesus e disse, Senhor, o Senhor pode operar. Eu deposito toda a minha fé no Senhor. A nossa fé para ser elogiada por Cristo, para ser benquista e para ser efetiva, ela precisa estar focada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. O fato de sermos batistas
é algo do que nos orgulhamos. Amém? Eu louvo a Deus por ter conhecido a Cristo na Igreja Batista e ter feito a minha caminhada de fé toda na Igreja Batista. Mas o fato de ser batista não me valerá de nada se o meu foco não for Jesus Cristo. Assim como os religiosos que estão espalhados por aí, nessa sua fé não valerá de nada se o foco não for Jesus Cristo. Por isso Jesus olha para aqueles que estão seguindo ele e diz: prestem atenção no que está acontecendo aqui agora. Um homem que não tem acesso a nada, está com uma fé sólida, que olha para mim e que crê de verdade. E muitos daqueles que conhecem a lei, muitos daqueles que têm uma experiência religiosa, não têm uma fé como este homem teve. Então Jesus no verso 13 olha para aquele homem e diz: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. O milagre que você vai receber vai ser do mesmo tamanho da fé que você teve. A beleza da sua fé vai ser vai ser a beleza do milagre. O poder da sua fé vai ser o poder do milagre. Aquilo que você creu é aquilo que você vai receber. E quando ele voltou, o seu jovem servo estava curado, e ele também pôde comprovar que isso havia acontecido na mesma hora. Do tamanho da fé foi o milagre que aquele homem experimentou. A minha pergunta para você hoje, diante de tudo isso que refletimos da vida deste centurião, é muito simples. Como está a sua fé? Será que a sua fé está na UTI, né? Respirando por aparelhos? Uma fé que está fraquinha, quase sumida? Será que a sua fé está focada em coisas que não são legais? Será que a sua fé é muito egoísta? Será que você está tendo uma fé muito prática, mas pouco ousada? Será que a sua fé é confiante de fato nas promessas do Senhor? Será que a sua fé é humilde? Será que a sua fé é esperançosa? Será que a sua fé é bem firmada como a fé deste homem? O desafio da palavra do Senhor para mim e para você é que nós tenhamos uma fé bonita, como a fé que houve neste centurião, porque daí nós pediremos ao Senhor de acordo com a sua vontade, e Ele nos falará exatamente aquilo que falou a esse centurião. Tal como você creu, assim acontecerá. Amém? Feche seus olhos e nós vamos orar por isso. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra essa noite. Muito obrigado, Jesus, porque nós temos a revelação desses milagres, que nos ajudam a entender o que o Senhor deseja ver em nós, para que nós possamos experimentar novos níveis em nossa vida espiritual. Quantos de nós, Senhor, não avançam na sua vida cristã, porque têm uma fé muito frágil? Nós queremos olhar para a vida deste homem, este centurião que não fazia parte do povo do Senhor, e aprender com ele a ter uma verdadeira fé, uma fé que o Senhor elogia. Olha para os nossos corações, Senhor, e reaviva a chama em nós. Nos ajuda a crer no teu poder, nos ajuda a ter esperança, confiança. Nos ajuda, Senhor, a sermos ousados naquilo que cremos. Nos ajuda, Jesus, a termos a humildade de depender de Ti, exclusivamente de Ti. E nos permite, Senhor, ver a ação poderosa do Senhor em nossas vidas, através dessa fé tão genuína e tão simples. Não permita, Senhor, que a nossa fé fique engessada. Fé de pessoa religiosa. Mas faz com que a nossa fé seja viva. E que nós coloquemos nossas vidas completamente aos teus pés. Se alguém ouvir essa palavra essa noite, está numa situação semelhante à situação desse centurião,
alguém perto dele precisa do milagre. Que o Senhor Deus possa ver a fé desta pessoa neste momento, e que possa operar o teu sinal. E que do tamanho da nossa fé, seja o tamanho da nossa experiência com o Senhor. Que do tamanho da nossa crença, seja o poder de Deus revelado em nossa vida. E que do tamanho da nossa dedicação e confiança no Senhor, seja a experiência com o teu Espírito. Pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe as suas vidas.